Sejam bem-vindos à Psicoterapia. Hoje temos à conversa a doutora Maria João Fagundes para falarmos sobre a obesidade, as causas, consequências e cuidados de saúde. Muito obrigado pela sua participação na Psicoterapia, doutora Maria João. Eu é Seja que agradeço, bem-vinda. estou muito contente por estar aqui. E para darmos início à nossa conversa, peço-lhe para caracterizar, ou como se caracteriza a obesidade e como diagnosticamos um indivíduo como obeso, uma pessoa como obesa, como podemos Uhum, fazer esse diagnóstico. uhum. Muito bem, então a obesidade é caracterizada por um tecido adiposo excessivo no indivíduo. Enfim, esta é a forma mais simples de o fazermos. No entanto, existe uma maneira, uma forma de classificar a obesidade e para isso precisamos do IMC. O IMC é o Índice de Massa Corporal e é conseguido através do peso em quilogramas dividido pela altura em metros quadrados, em metros ao quadrado. E é assim que depois nós fazemos a divisão, digamos assim, entre obesidade 1, 2 e 3, ligeira, moderada e grave. A expressão obesidade mórbida já não se usa, é uma expressão muito pesada em termos de designação e, portanto, usa-se a obesidade grave. E quais são as causas da obesidade e quais as consequências? Estamos aqui a falar até para a saúde física e psicológica, neste Uhum. caso. Bom, nós estamos a dividir saúde física e psicológica porque em termos pedagógicos e de discurso é mais fácil, porque é muito difícil dividir o que é saúde física e o que é saúde psicológica, não é? Saúde é uma. Verdade. Mas sim, para facilitar o diálogo eu acho que faz sentido. As causas são, obviamente, multifatoriais, como em tudo o que diz respeito ao ser humano. Portanto, na obesidade existem causas físicas, fisiológicas, biológicas, e eventualmente alguma carga genética. É importante, quando se fala em obesidade, distinguir o que é obesidade com uma causa genética, que são síndromes específicos e que são muito, muito raros. Mas existe, obviamente, aquilo que as pessoas na consulta dizem uma tendência para engordar que vem dos pais. Existe realmente, absorve e poupa todas as calorias que são ingeridas. Portanto, as causas são físicas, biológicas, fisiológicas, genéticas, muito o ambiente em que nós estamos num ambiente obesiogénico, não é? Existe uma grande disponibilidade alimentar em alguns sítios, infelizmente noutros não existe, as cidades são em geral muito pouco amigas de uma vida mais ativa, não é? Não é por acaso que o bairro de Alvalade em Lisboa é tão procurado, porque é dos bairros em que as pessoas podem sair à rua, fazer as suas compras a pé, têm o comércio local. As próprias cidades estão muito pouco amigas da atividade física, quer estejamos a falar de andar a pé como andar de bicicleta. Agora até aí umas coisas com as ciclovias. Eu estou a falar de Lisboa porque é em Lisboa que vivo, mas o país enfim, não sendo muito grande, é vasto e tem, sobretudo, populações muito, muito diferentes. E, evidentemente, e ainda falando das questões da obesidade, causas e consequências, nós também temos uma obesidade que é posterior, eu não quero dizer causada por, mas é posterior a certos acontecimentos de vida, que podem ser acontecimentos de vida que englobam o que eu referi antes, por exemplo, uma gravidez, uma fratura num pé, mas podem também ser causas e acontecimentos de vida muito ligados àquilo que é a vivência subjetiva do sujeito. Lutos, depressões, que trazem muitas vezes associado não só um isolamento social, uma pouca disponibilidade, uma menor disponibilidade para estar com os outros, mas também aquilo que eu não quero chamar mecanismo de defesa, mas que é a que nós vulgarmente chamamos alimentação emocional, que é uma hiperbolia, uma vontade de comer mais vezes e alimentos que sejam saciadores, apaziguadores. É importante nós percebermos que quando nós nascemos,
E quando aquele que nos cuida, em geral a mãe, mas aquele que nos cuida e nos pega ao colo para nos dar de comer, também nos acarinha, nos fala, nos mima, e portanto aquela sensação após a refeição de apaziguamento é algo que está muito, muito ligado às nossas memórias mais arcaicas. Entra aqui, e por isso é que eu disse que é tudo muito complexo, como em tudo o que o ser humano, entra aqui também outra questão, é que as questões alimentares estão relacionadas com a nossa sobrevivência. Nós não podemos deixar de comer, nós não podemos fazer uma abstinência da comida como podemos fazer de outras substâncias. Portanto, as pessoas com obesidade, que já têm por si só essa dificuldade, depois têm de fazer uma série de decisões para irem mantendo um regime alimentar que não propicie um aumento de peso. E essas decisões podem ser 50, 60, 70 decisões por dia. Nós não temos muito bem essa noção, mas efetivamente, desde o que se vai comprar, e isto está obviamente muito ligado quer ao sítio onde a pessoa vive, quer à sua capacidade económica, qualquer bom documentário, qualquer bom artigo que fale da obesidade e desta relação com as causas sociais, diz exatamente isto. A alimentação, aquilo a que nós chamamos de alimentação saudável, que para as pessoas com obesidade não chega, tem de ser uma alimentação hipocalórica, está muito relacionada com a disponibilidade financeira que a pessoa tem para comprar a comida, não é? Felizmente nós cá, não tanto como noutros países, mas se pensarmos, por exemplo, nos Estados Unidos da América, onde a obesidade tem uma prevalência enorme, nós reparamos que eles têm verdadeiros desertos alimentares. É mais fácil comprar, há sítios onde é mais fácil comprar uma arma do que fruta fresca. As pessoas têm de percorrer quilómetros e quilómetros. Nós cá, também porque somos europeus do Sul e temos, felizmente, ainda muita cultura local agroalimentar, as pessoas ainda podem comprar fruta e legumes com alguma facilidade. Mas houve um momento em que se começou a ver que realmente a dificuldade para as pessoas comprarem os alimentos muito processados, muito açucarados, acabam por ser mais baratos, em muitas circunstâncias, do que alimentos frescos e locais. Não quero com isto dizer que a alimentação tenha de ser necessariamente mais cara. Aliás, há muitos colegas nutricionistas que têm feito um excelente trabalho a esse nível e dizer que uma alimentação fresca e variada pode ser uma alimentação relativamente económica. Ainda assim, é preciso contar com essa disponibilidade financeira e com a informação, que também é muito importante, a educação. A informação torna-se bastante importante nestes casos. Exatamente, e como nós somos, como dizia, acho que era o Heidegger que dizia que nós somos seres no mundo, ninguém pode deixar de ser obeso ou não ser obeso se não considerarmos também estas relações com o mundo que as rodeia. Não é, também não é por acaso que hoje em dia se verifica que as pessoas com obesidade pertencem, na sua maioria, a meios socioeconómicos menos diferenciados. Repare, Pedro, se nós pensarmos no princípio do século passado, nós víamos como é que eram os capitalistas. Eram, assim, uns sujeitos obesos, com uma cartola, porque a obesidade era exatamente indicação de que as pessoas não passavam fome, que era o que se passava, sobretudo, no século passado. Hoje em dia, se nós formos a ver aquilo que são, que agora se chama famosos, eu às vezes não percebo muito bem o que é famoso, mas pronto, os famosos são todos magérrimos quase, não é? Portanto, esta noção da obesidade como sinal de fartura passou e já não é assim hoje em dia. O que nos leva a outra questão. Eu estou a falar, não sei se me querem interromper ou se posso continuar. Não, está ótimo porque está a tocar num assunto que há pouco tempo atrás eu debatia e as pessoas que estava a falar estavam um pouco incrédulas com o que estava a falar nessa conjuntura onde antigamente o ter mais posses financeiras ou económicas traduzia-se em pessoas com
com maior volume, Sim, mais, mais volumosas, e hoje em dia torna-se há uma diferença acentuada desse paradigma, ou seja, o oposto. Nós vemos exatamente. famílias com menores condições económicas, onde as crianças são muito mais obesas que as outras famílias com um poder económico maior. Eu, na Uhum. altura, uma das coisas que falei, das causas que falei acerca disso, teria se calhar a ser com a informação, como a doutora estava a falar, que é bastante Sem importante. dúvida. Sem dúvida, as famílias mais diferenciadas têm mais informação. Os pediatras, quando dizem alguma coisa relativamente à criança estar num percentil de peso muito elevado, porque as crianças não é IMC, é percentil, como sabe, os pais tomam imediatamente cuidado com isso. As crianças têm várias atividades extracurriculares e as crianças de grupos económicos menos diferenciados têm essa dificuldade. Não é por acaso que hoje já se assiste a crianças com 8 anos com hipercolesterolemia e diabetes tipo 2, os colegas que trabalham na área da infância e da adolescência estão francamente preocupados com isso. Um, e isso faz-me pensar numa outra ligação, que é a seguinte: muitas vezes, como sabe, eu faço a consulta de obesidade grave, consulta multidisciplinar de obesidade grave no Centro Hospitalar Lisboa Norte. E quando muitas vezes nos chegam pessoas, enfim, candidatas à cirurgia bariátrica, que é um processo muito agressivo e que tem de ser acompanhado por uma avaliação psicológica e um apoio psicológico, do qual espero que tenhamos tempo para falar. Muitas pessoas nos dizem que uma das dificuldades que têm, ou elas próprias experienciaram, são pessoas mais novas, ou os filhos estão a experienciar, é que os avós, sobretudo quando têm uma história de alguma dificuldade e pobreza, porque não podemos esquecer que em Portugal se vivia muito, muito, muito mal até ao 25 de Abril, e portanto as pessoas mais velhas tiveram na sua maioria, infâncias muito duras. Aquela história de uma sardinha para três, eu ouço-a com muita frequência. E as pessoas dizem muito, eu tenho muita dificuldade, até por causa dos meus filhos, porque eu digo à minha mãe para não dar doces, chocolates e bifes, e é o que eles fazem. Fazem exatamente porque também projetam um pouco aquilo que foi a sua carência e a sua falta, querem que os netos tenham do melhor, e do melhor para quem teve carência é exatamente isso. São bolos que só comiam nos casamentos e bifes com batatas fritas, porque não havia, não comiam, não é? E, portanto, estas coisas transportam memórias de todos os que são elementos da família e são transversais à sociedade e aos tempos. Por isso, combater a obesidade é algo que tem de ser feito por equipas e reflexões multidisciplinares. Eu tenho pena que houve durante alguns anos, era o Dr. Francisco Jorge, diretor-geral da Saúde, uma plataforma contra a obesidade, que tinha um conselho científico, do qual eu me deram a honra de convidar-me, fizeram a honra de me convidar, que era absolutamente gratuito. Eram 22, 25 pessoas da melhor massa crítica a este nível em Portugal, médicos, endocrinologistas, nutricionistas, saúde pública, e todos, nenhum de nós ganhava um tostão, não é? Até a viagem para a Direção-Geral da Saúde fazíamos do nosso bolso. E tenho muita pena que realmente, mas fazíamos um trabalho que eu acho que era muito bom, muito importante, que ia desde a referenciação até a prevenção na infância, na adolescência, na idade adulta, na escola, nos hospitais, era realmente muito, muito bom e tenho muita pena que tenha acabado. Ainda assim, a sociedade vira-se muito para as sociedades científicas e para as ordens profissionais para pedir diretrizes. E a Ordem dos Psicólogos fez em 2014, participou num documento que se chama PAI, Plano Assistencial Integrado, enfim, organizou uma série de diretrizes para os cuidados de saúde primários. Esse grupo de trabalho era coordenado
pelo professor Dr. David Neto, que é uma pessoa extraordinária, e tinha colegas, éramos de vários hospitais e centros de saúde, e fez também um trabalho muito interessante para a Direção-Geral da Saúde, exatamente porque a componente psicológica é fundamental nesta área. É fundamental, como dizíamos há pouco, nas causas, porque pode decorrer de um acontecimento de vida que foi vivido como traumático ou desorganizador, e pode estar associado, por exemplo, quando há pouco estávamos a falar da depressão, mais antigamente, mas hoje ainda se vê, quando as pessoas têm de fazer fármacos, há fármacos que realmente ou aumentam o apetite, ou a pessoa fica com uma distribuição de gordura corporal, sobretudo abdominal, que é difícil depois de combater. E, portanto, está muito associado também, mas mais, como digo, era mais nos antigos psicotrópicos, agora já são mais, há outras formas de medicar, os psiquiatras hoje estão muito, muito atentos a isso, e fazem-no, mas ainda há muito aquela ideia, nós temos pessoas que, por exemplo, suspendem os antidepressivos, ou porque as pessoas que estão à volta dizem vais-te viciar nos comprimidos, que é uma coisa terrível, as pessoas sentem-se pouco compreendidas e quando alguém que as ajuda tenta dar-lhes uma medicação e um apoio, as pessoas depois veem que em casa isso não acontece, mas nem todas, e também usam muito a alimentação para poderem estabilizar em termos emocionais, não é? A zanga, a pessoa está zangada, come, a pessoa está triste, come, a pessoa está contente num jantar, come, mas é sobretudo para lidar com emoções que são sentidas como negativas que a alimentação muitas vezes surge. É barato, é acessível, não implica que a pessoa vá a nenhum bairro obscuro comprar, e se alguém entrar em casa, a pessoa muitas vezes para de comer. Aliás, uma dos critérios para algumas perturbações de comportamento alimentar, quando alguém entra em casa, a pessoa para de comer e ninguém sabe o que é que se passou ali, e às vezes momentos de grande sofrimento emocional. E estamos aqui a falar da parte emocional e da saúde mental. E Sim. como é que, pronto, tem tudo a ver com a psicologia, é claro, e como é que podemos, qual a importância, melhor dizer, qual é a importância do psicólogo para esta problemática? Enorme, enorme. Nem todas as obesidades têm associada como causa questões emocionais ou perturbações do humor ou da ansiedade, embora nós encontremos uma grande prevalência. Mas claramente é difícil não encontrar algum impacto ao nível da saúde psicológica da obesidade quando a pessoa realmente já está com obesidade. Ou seja, a discriminação, o estigma, aquilo que hoje em dia se chama o body shaming, eu não gosto muito de expressões não portuguesas, mas envergonhar as pessoas por causa do peso ou da forma do seu corpo, não é? Ou das características do seu corpo. Realmente as pessoas sentem muito, sentem elas próprias muitas vezes uma grande culpabilidade. Eu não sou capaz, eu não tenho força de vontade. Eu acho esta expressão interessante porque depois quando eu peço para me dizerem, então explique-me lá o que é força de vontade. E ninguém sabe explicar, só sabe que é uma falha que tem. Há pessoas que são mais castigadoras para si mesmas, não é? Porque eu devia ser capaz de fazer sem refletirem, até porque, como digo, estão em sofrimento, porque é que não são capazes de. Ou porque é que é importante. Eu vejo muitas vezes, quando as pessoas chegam à minha consulta, na entrevista clínica, para se fazer a avaliação, eu pergunto muitas vezes porquê agora. E a primeira coisa, em geral, que as pessoas me dizem é porque já tenho problemas osteoarticulares. Atenção que os problemas da obesidade em termos físicos podem ser realmente muito graves, não é? A sobrecarga osteoarticular, cardíaca, hepática,
quando há síndrome obstrutiva da apneia do sono, pode haver um infarto, quer dizer, as consequências físicas são importantes. E as pessoas é por aí que começam, porque me canso mais, mas depois, quando exploramos um bocadinho melhor, as pessoas dizem, não é por razões estéticas. 3 ou 4 minutos depois estão-me a dizer, mas eu entro numa loja e não consigo encontrar roupa. Mais uma vez hoje, eu noto uma diferença muito importante hoje e acho que isto é interessante salientar, porque também quer dizer como a sociedade vê as coisas. Eu lembro-me que há 15, 20 anos, as pessoas realmente com obesidade não conseguiam encontrar roupa para vestir. Hoje em dia já há uma oferta até das grandes marcas. Ainda que tenha... Mas ainda é curta, ainda é Ainda é curta, curta, ainda que é curta. que não se compreende, por exemplo, não compreendo como é tão curta, quando nós temos uma população mundial que, ocidental, pronto, que engordou, que aumentou o seu volume, a oferta dos grandes estilistas diminuiu o tamanho das suas peças, para um contrassenso. Tem toda a razão, mas eu volto a referir que acho que já foi pior. Houve, não vou dizer uma marca, mas uma marca que foi bastante pressionada, uma marca popular, bastante pressionada, porque os números que tinham, as roupas estavam assinaladas com um número que não era o número verdadeiro. Por exemplo, sabe que por exemplo, um 42 de umas calças ou um 40 quer dizer que a cintura tem 80 centímetros. É isso que quer dizer. E eles colocavam sempre etiquetas abaixo, ou seja, a pessoa chegava a essa loja, ia buscar um 36 e não lhe servia. E a pessoa achava que a ideia era que ninguém com excesso de peso usasse roupa daquela marca, porque promovia melhor pessoas daquela marca magras, não é? Isso, felizmente, foi ultrapassado. E porque é que eu acho sempre tão importante falar destes aspectos sociais, mesmo quando somos nós psicólogos a pensar sobre o tema? Porque isto é fundamental. O sofrimento que isto provoca nas pessoas com obesidade é enorme. O sentimento de inadequação, não é? Que é social, mas repare, também é, por exemplo, no meio laboral. As pessoas são discriminadas. Hoje em dia já se vê, eu por acaso vi anteontem numa estação de televisão, à meia-noite, num noticiário, uma jovem com excesso de peso a apresentar, enfim, na guerra da Ucrânia, que é um acontecimento terrível, mas uma jovem com excesso de peso, e reparei, pensei, olha, é a primeira vez que eu vejo uma jornalista na televisão assim, nova, não é? Houve 2 ou 3, mas eram jornalistas muito conceituadas. E para esta questão profissional e laboral é importante, porque muitas pessoas sentem que da parte dos colegas há realmente uma grande discriminação, porque sentem que as pessoas não são capazes de fazer o mesmo trabalho, e é importante perceber, e as pessoas sentem isto, que a obesidade esteve durante muito tempo associado a uma série de atributos que eram adjetivados sempre de uma maneira muito negativa. As pessoas eram preguiçosas, não tinham controle, eram desleixadas, e até uma certa linguagem dos gordinhos são sempre bem dispostos, os gordinhos são fofinhos, não deixa de ser uma microagressão. Aquela teoria, não me estou a lembrar do nome do autor, mas já me lembro, aquela teoria que foi criada por causa do racismo, mas isto não deixa de ser uma microagressão para as pessoas, não é? Eu não sei até que ponto é que nós profissionais... Continuada, Continuada. continuada, continuada. É que estamos a falar de Exato. uma agressão que é continuada ao longo do tempo. Temos crianças, eu dou o meu caso, Exatamente. eu nasci com raquitismo e fiz um Hum. tratamento na altura que eh, fiquei obeso. Durante toda a minha infância estava obeso devido a um tratamento de raquitismo. Uhum. Às vezes eu digo que nasci raquítico e as pessoas não acreditam. Não, mas ainda bem, não é? Ainda bem que tratou, Claro. depois o Devido a peso problemas de melhorou. saúde da minha mãe, nasci com raquitismo. E o que se passa é que existe uma contínua agressão, hum,
às pessoas que estão fora do padrão, ah, enorme, e uma exclusão, etc. E as pessoas esquecem-se. Ah, estás mais gordo, estás mais magro. As pessoas têm espelhos em casa, e não precisam dessa agressão diária do estar mais gordo, do estar mais magro. Ai, certos apontamentos que as pessoas diariamente recebem, hum, e eu acredito que 99% das pessoas estão acima do peso consideravelmente, não querem estar acima do peso consideravelmente e se preocupam com isso, né, de alguma forma, Sofrem, dizem. e às vezes é a falta de informação onde pedir ajuda, e o que fazer. Eu sou treinador de rugby de crianças, hã, e vejo o desporto como a melhor arma de informação contra a obesidade, não é? Como um dos melhores planos de prevenção da obesidade, de saúde, que poderemos ter, não só a nível físico, como Uhum, psicológico, uhum, e ainda uhum. há poucas pessoas a dar essa atenção ao desporto como deveriam dar, e não se importar com esses ataques psicológicos, e nós no rugby temos uma máxima que distingue dos outros desportos. O rugby é inclusivo, aqui jogam todos, seja como for, seja o tamanho que tenha, seja grande, pequeno, hã, cor é que for, seja o que for, aqui toda a gente joga. E sempre foi a máxima do rugby ao longo dos anos, sempre foi essa. E nota-se que os miúdos, quando entram, lá, sentem: "Epá, eu fazia outros desportos onde me punham completamente de lado, aqui sou incluído", não é? Sim, exatamente. Hum, eu concordo consigo. Acho que a questão do desporto, que aliás há uma ligação mais do que estudada com a saúde psicológica e a prática do desporto para todos, não só para as crianças, mas sobretudo para as crianças, não é? Ainda é muito pouco considerada, ver nas escolas as dificuldades que as pessoas têm a esse nível, os pais a colocar crianças, e as associações e as coletividades têm um papel fundamental, fundamental por esse país fora. Hum, é muito interessante que diga isso do rugby ser inclusivo, e as crianças de todos os tamanhos, tons, religiões podem fazê-lo. E eu, sabe, eu lembro-me uma coisa que o meu Certo. pai E dizia e muito. e Eu estamos a espero que falar que possa. até aos 14 anos, qualquer sexo, ok? Meninos e meninas Uhum, jogam juntos. Também uhum, é uhum. Isso também também é é importante. é importante. É importante. Há pouca cultura da atividade física, e é algo que deve ser estimulado, porque tem a ver com o peso e tem a ver com a saúde psicológica, com o crescimento em conjunto, com saber estar em grupo, trabalhar para uma equipa, e tudo isso faz as crianças crescerem. Pedro, eu gostava só de voltar um bocadinho atrás, e eu gostava imenso de falar desse assunto, mas sei que têm pouco tempo e, portanto, uh, da questão da saúde psicológica das pessoas com obesidade, e pondo agora de lado, já falámos bastante das questões sociais, e a discriminação no emprego é grande, e eu não sei até que ponto é que os profissionais de saúde também não têm de rever o seu discurso, porque nós dizemos muitas vezes que a obesidade é uma doença e por isso no Serviço Nacional de Saúde há uma oferta tão ampla, e tão bem estruturada, tão protocolada. E eu gostava de falar um bocadinho da nossa consulta e da consulta que é similar aos outros hospitais, que trabalham tão bem como nós, ou melhor, enfim, mas trabalhamos todos bem. Hum, mas estava a falar da saúde psicológica das pessoas com obesidade, quer em termos de profissionais e do discurso dos profissionais de saúde, porque nós dizemos muitas vezes que é uma doença crónica, que é grave, que tem de ser vista e tratada no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, sem custos para o utente. Uh, e muitas vezes depois as pessoas aproveitam este discurso para dizer, mas nós não queremos este colega, ou não queremos contratar esta pessoa,
porque vai ter consultas, vai ter uma saúde física pior, eventualmente uma saúde mental ou saúde psicológica pior, vai faltar muito, não vai ser competente. Há, aliás, estudos muito interessantes sobre os quais eu não me vou debruçar, mas vou só dar uma pista para quem gosta destas coisas poder ir explorar. Há investigações muito, muito interessantes e muito bem feitas sobre a seleção que é feita de candidatos. Foi um estudo que deram-se a pessoas dos recursos humanos currículos fictícios com fotografias trocadas e eles escolhiam invariavelmente as pessoas com menos peso. Mas, enfim, são estudos na Nova Zelândia, na Austrália, na América, quem quiser ir ver, eu acho que é interessante. A população que nos procura é uma população com obesidade grave e daí ser candidata à cirurgia bariátrica. A prevalência de depressão, ansiedade é muito elevada. A cirurgia é feita, é um método, enfim, um pouco agressivo, não é? Ou é um bypass gástrico, a ligação direta de uma parte do estômago a uma parte do intestino, ou um corte do estômago. E o que é importante no papel do psicólogo é não só avaliar como é que a pessoa está naquele momento, porque naquele momento, se é o momento indicado, mas também quais são alguns aspectos psicológicos que é importante diagnosticar no sentido de detectar. Eu não gosto de diagnósticos no sentido de rótulos, acho que nenhum psicólogo gosta. Portanto, no sentido de detectar e de poder trabalhar com a pessoa determinados aspectos do seu funcionamento psicológico, da forma como as estratégias de coping, da maneira como lida com dificuldades, ainda que a nossa população tenha dificuldades muito reais. E eu acho que aí o papel da psicologia da saúde tem um interesse suplementar, que é realmente nós podermos, não é só o subjetivo, é nós podermos realmente ajudar alguém a fazer a mudança que deseja num meio que pode ser particularmente difícil em termos económicos, familiares, de estruturas a todos os níveis. É o real. Nós aqui temos de trabalhar no real, não é? E eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas não são compêndios, não é? Há uma prevalência importante. Eu não estou a dar números, acho que não é importante neste tipo de conversa. Há uma prevalência importante de perturbações de comportamento alimentar, no caso da obesidade grave, história anterior de anorexia nervosa e bulimia nervosa, e na história atual da pessoa que nos chega, muitas vezes a perturbação da alimentação compulsiva, que no fundo é um pouco semelhante à bulimia nervosa, no sentido da ingesta sem controle, que comem mais do que a maior parte das pessoas numa determinada circunstância, num determinado período de tempo, com uma periodicidade que deve ser significativa. Depois os critérios são diferentes, estão no DSM e no ICD-11, agora. Mas existe realmente essa incapacidade de controlar a comida, vamos falar assim de uma maneira mais singela, sem deixar de ser científica, e não há manobras compensatórias, portanto a pessoa vai realmente aumentando de peso. Estas perturbações de comportamento alimentar presentes ou na história pregressa têm associado um sentimento de desvalorização muito grande, que depois é reforçado com a sua circunstância atual de estar com uma obesidade. O acolhimento que se faz, eu não estou a usar esta palavra, eu gosto pouco de palavras doces em contextos clínicos, mas o acolhimento que se faz à queixa da pessoa que nos chega é fundamental para a pessoa se sentir compreendida e até para a aceitação de que tem uma doença crónica. Para não ser só eu não sou capaz, aquela desvalorização constante, eu não presto, eu sempre fui assim, não consigo mudar isto. Às vezes pessoas com percursos profissionais, de vida, de conquistas extraordinárias e que chegam como se não, com este sentimento enorme de desvalorização e desânimo, às vezes até uma anedonia, de não têm vontade de fazer nada, não gostam de fazer nada, não perdem o prazer na vida, aquele prazer
que é uma coisa que se encontra muitas vezes na depressão, não é? É o nosso trabalho, é fazer essa avaliação psicológica, é fazer essa caracterização e depois auxiliar nesta mudança de vida profunda, que é fazer uma cirurgia bariátrica. 30 a 50% das pessoas que fazem a cirurgia, ao fim de 2 anos, recuperam o peso que perdeu. Perdem 30 quilos, 40 quilos e depois recuperam. Portanto, o trabalho do psicólogo é fundamental, no acompanhamento, no pré-operatório e agora cada vez mais no pós-operatório. No pós-operatório. A pessoa tem de mudar as suas estratégias de lidar, quer dizer, em vez de pôr para dentro, tem de começar a dizer coisas, não é? Claro. Em vez de engolir as emoções, tem de começar a colocá-las. E isso às vezes é disruptivo numa família, é disruptivo num casamento. E, portanto, toda essa adaptação nas pessoas que fazem uma perda de peso acentuada. Temos também depois a questão da imagem corporal, das peles, e até quase que há pessoas que referem aquilo quase que pode ser uma despersonalização. As pessoas não se reconhecem ao espelho, olham para o espelho e não reconhecem. Não é só perceptiva, é também afetiva. E, enfim, lá estaremos nós durante 3 anos, porque o Serviço Nacional de Saúde é isso que proporciona, uma equipa multidisciplinar do princípio ao fim. Que sem dúvida alguma é bastante importante nesta temática que é a obesidade, não Claro. só na saúde física e psicológica, que saúde só há uma, é a saúde do É, indivíduo, da pessoa, e não só na saúde das pessoas, como também na saúde pública e em proporcionar aos indivíduos melhores condições de vida para todos. Para terminarmos por hoje, deixo-lhe aqui uma pergunta que já respondeu aqui em algumas fases, mas agora deixo-lhe a mais consistente. Considera que em Portugal a obesidade deve-se a uma má alimentação, ou sedentarismo, ou problemas de saúde mental, ou aqui tudo junto? uh, olha, eu acho que as respostas são tão variadas quantas pessoas nós podemos estar a pensar, não é? São tão variadas quantas pessoas existem, porque cada pessoa tem uma resposta única para isso que está a Certo. dizer. Eu acho que está interligado, não é? Há pessoas, como vimos logo no princípio da nossa conversa, que têm maiores dificuldades na alimentação, pouca informação, pouca disponibilidade financeira para fazer uma alimentação mais adequada. O sedentarismo é realmente muito grave, até para outras patologias e para a saúde psicológica, porque fazer atividade física, nem que seja caminhar na rua, que é barato, gratuito e é barato, não é barato, é gratuito, pode-se fazer com um equipamento barato, quando se quiser, mas existem, quer como causas, quer como consequências, muitos problemas de saúde psicológica associados à obesidade. Nós falámos da ansiedade, da depressão, de algumas doenças, de perturbações de comportamento alimentar, portanto, como vê, todos estes aspectos podem estar em maior ou menor grau na resposta na vida de cada uma das pessoas. E cabe ao psicólogo perceber exatamente quais são as coisas que pode trabalhar, sobretudo perguntar à pessoa o que é que quer fazer, no que é que quer mudar e tornarmos então nós também instrumentos dessa mudança. Eu acho que é o fundamental. Doutora Maria João Fagundes, foi um prazer enorme tê-la na Psico TV. Muito obrigado e até sempre. Muito obrigada pelo convite, gostei muito de aqui estar. Até sempre.